Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Louvamos a Deus por esse grande privilégio, oportunidade que nos oferece em estar junto com você nessa noite, para junto cultuarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Convidamos a estar conosco durante essa próxima hora. Tenho certeza que Deus vai estar falando de maneira grandemente ao seu coração. Que nessa noite os louvores que serão entoados, que a mensagem que vai ser ministrada possa tocar de maneira ímpar. Sabemos que a palavra de Deus é poderosa para poder fazer infinitamente mais do que nós imaginamos ou pedimos. A Igreja Assembleia de Deus de Vitória da Conquista saúda todos nesse instante com a doce paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu convido aqueles que podem nesse instante fechar os seus olhos. Vamos estar juntos conversando com o Senhor e logo após nós estaremos louvando e bendizendo ao Deus Todo-Poderoso. Pai de bondade e de graça, agradecemos ao Senhor nesse instante por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nesse dia, as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. E estamos aqui nesse instante, Senhor, na certeza de que o Senhor está presente em cada lar, em cada pessoa que nesse instante está ouvindo o Senhor e vendo esse culto de ministração ao Senhor. Nós pedimos que nesse instante os nossos corações se enchem de gozo e de alegria pela doce presença Tua em nosso meio. Agradecemos pelo grande amor que o Senhor tem devotado para com cada um de nós. Agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem feito uma obra grandiosa em nossas vidas. Agradecemos, Santo Espírito de Deus, porque cremos que Tu um dia nos convenceste do pecado e que nesse instante está agindo neste lugar e agindo nos lugares onde está chegando essa mensagem. Obrigado por tudo, Deus. Nós abrimos este culto nessa noite para Te glorificar, Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos este culto nesta noite. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Estaremos nesse momento louvando ao Senhor. Convido você a louvar a Deus junto conosco. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queridos, vamos adorar o nome do nosso Deus esta noite com o hino de número 401 da nossa harpa cristã. Amém? Você que tiver com sua harpa aberta aí, vamos adorar o nome do nosso Deus esta hora. Tudo nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Amém? Vamos adorar o Rei neste momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já desse mundo mal se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá.
Bendito seja o nome de Jesus. Essa é a nossa grande esperança. Um dia Jesus voltará. Temos convicção de que as palavras de Cristo, que são muito verdadeiras, um dia se cumprirão. E a igreja tem essa grande esperança de saber que um dia Jesus voltará. E nessa noite todos os hinos, a mensagem vai ser toda voltada para esse propósito, mostrando a cada um de nós que Cristo, muito em breve, voltará. Eu convido juntos, estamos mais uma vez orando ao Senhor, pedindo dele da sua bênção, da sua graça. Nesse instante de oração, nós vamos continuar clamando ao Senhor, pedindo a Deus da graça, da misericórdia dele sobre as nossas vidas, porque muito precisamos dele. Eu convido você, independente da sua religião, curvar nesse momento a sua fronte e juntos vamos estar conversando com Deus, pedindo ele da sua graça, da sua misericórdia sobre todos nós, para que ele renove a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender qual é o seu grande e glorioso propósito. Deus poderoso, nós agradecemos ao Senhor, porque a tua palavra nos diz que brevemente o Senhor voltará. E temos certeza, Senhor, que um dia se cumprirá isso. O Senhor tem dado sinais para a nossa geração, mostrando que tudo aquilo que o Senhor disse é verdadeiro. Que nesse momento o Senhor possa inundar cada coração, a cada vida, mostrando o seu grande e maravilhoso projeto. Mostrar ao mundo que o Senhor ama a cada pessoa, a cada ser humano de uma forma maravilhosa. E nesse momento, Senhor, nós pedimos ao Senhor a sua infinita graça. Sabemos que no meio dessas dificuldades que nós passamos, enfrentamos muitas provas. E que durante as provas que nós enfrentamos, que o Senhor possa envolver da sua mão poderosa e mostrando sempre o seu cuidado para com cada um de nós. Nós agradecemos por todo o seu amor, pela tua fidelidade e pela sua misericórdia. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez estaremos ouvindo nesse instante o período de louvor da Devic, bendizendo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Cante. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações, ouvir o tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E continuar a jornada. Aleluia, Jesus, aleluia. E ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz. Aleluia. Receba a nossa adoração, Senhor. Saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Cante nenhuma condenação lá para todos. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está Pelo sangue. que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Queremos aqui essa noite, ó Deus, te adorar, Senhor. Certos da certeza, Jesus, temos certeza, ó Deus, que não existe nenhuma condenação sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus já nos, ó Deus, já nos livrou lá na cruz do Calvário com o teu brado de vitória, Senhor. E estamos aqui essa noite dizendo que nós somos livres, livres porque toda condenação, ó Pai, aleluia. Ó Deus amado, o Senhor Jesus tirou lá na cruz quando disse, Pai, consumado. E estamos aqui essa noite para dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida. Aleluia. Adora Jesus, nenhuma condenação.
pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Você pode exaltar o nome de Jesus aí onde você está agora. O Senhor Jesus é maravilhoso, queridos. Ele é grande e temos certeza que Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção,
você está, adore. Adore que Ele vai receber a tua adoração aí agora, no seu carro, na sua casa. Adore Ele aí. Ele, aleluia, Jesus, Ele está aqui, mas Ele também está aí perto de você, meu irmão. Aleluia. Como os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Nós estamos felizes por você estar aí conosco, nos acompanhando nessa noite. Nós tivemos agora a oportunidade de louvar e bendizer ao Senhor. E agora nós estaremos daqui a pouco meditando na palavra do nosso Deus. Tenho certeza que ela vai falar com você de uma maneira muito especial. Nós queremos agradecer nesse instante o Ministério de Louvor da nossa igreja. Que Deus permaneça abençoando a cada um de vocês. Louvamos a Deus também pelas vidas da nossa irmã Elisama, que está aqui, juntamente com o nosso irmão Janderson, que estão na transmissão dessa noite. Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Assim também com a nossa irmã Thalita, que está ali também conosco nessa noite. E também louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Jaqueline, que está como intérprete aqui dessa noite de Libras. Deus abençoe a cada um de vocês e vocês que estão conosco. Eu convido a juntos aqueles que podem abrirem suas Bíblias nesse instante no Evangelho que escreveu nosso irmão Lucas, no capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 25, do 21 ao 20, a partir do versículo 25 até o 28, depois nós vamos para o 31, e aí nós concluímos a nossa leitura, que vai servir de meditação para nós nessa noite. Tem por título essa passagem bíblica, o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. O texto bíblico nos diz o seguinte no versículo número 25: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de temor, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 31. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amado Deus, nós fizemos a leitura da Tua Palavra nessa noite. Agora pedimos que a Tua graça possa ser manifesta de maneira especial, que essa leitura se transforme em vida em cada coração e que nós possamos ser edificados pela Tua mensagem nessa noite. Nós oramos a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom é poder falar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é maravilhosa e nessa noite você tem esse grande privilégio de poder ouvi-la. Eu convido não somente você a abrir os seus ouvidos, mas abrir também o seu coração e abrir a sua mente para que possa compreender aquilo que está sendo ministrado nessa noite. Tenho certeza que Deus vai estar falando com você e com todos nós de uma forma muito especial. Nós, antes de abordarmos sobre o tema necessário que meditamos nessa noite, é importante falarmos sobre a Bíblia. A Bíblia tem um valor inestimável, é uma obra maravilhosa, é um grande patrimônio da humanidade. Há mais de 3.000 anos, os textos bíblicos têm servido de valia para muitas pessoas. Nós encontramos no texto bíblico algo maravilhoso que consola, que edifica e que traz para muitos corações esperança. E a Bíblia, ela continua viva, continua maravilhosa, continua atual para toda a humanidade. É por isso que é maravilhoso que nós podemos fazer a leitura desse texto bíblico. Nós podemos saber, a Bíblia nos mostra de onde nós vimos, como nós estamos e para onde o Senhor aponta que devemos estar. É
É maravilhoso esse texto bíblico. A Bíblia nos mostra o imensurável amor de Deus. Deus nos ama de uma maneira ímpar, de uma maneira muito especial. Ninguém nos ama tanto quanto Deus. E nos textos bíblicos nós encontramos a pessoa mais especial que já passou sobre esse mundo. Fala sobre Jesus Cristo, que é o centro de tudo. Jesus que conhecia os pensamentos, que fazia milagres, que transformava e transforma vidas nos dias de hoje, deixou textos sagrados para que pudesse servir como guia para as nossas vidas. É por isso que é fundamental nós fazermos sempre a meditação dos textos bíblicos, porque fazendo isso nós nos aproximamos de Deus e encontramos as verdades maravilhosas que precisamos a cada dia encontrar. Dentro das Escrituras, falando dessa beleza que existe dentro dela, existe algo intrigante que tem a ver com cada um de nós. Todos nós temos a necessidade, a vontade de conhecer o que vai acontecer no dia de amanhã, sobre o futuro. E as Sagradas Escrituras, elas nos mostram claramente o que breve vai acontecer. E é maravilhoso o que nós chamamos dentro da doutrina, dentro da teologia, de escatologia, sobre o estudo das últimas coisas. A Bíblia nos mostra uma série de revelações que servem tanto para você, quanto para mim, quanto para todos os homens. E é maravilhoso quando nós encontramos estas respostas dentro das Escrituras. O texto que nós fizemos a leitura nessa noite de Lucas, no capítulo 21, narra justamente a resposta que Jesus está dando para os seus discípulos. Eles indagam a Cristo a respeito sobre a segunda vinda, sobre o momento que ele viria em um tempo futuro. E Jesus começa, durante todo o capítulo 21, relatar uma série de acontecimentos que deveria ser vislumbrado pelas gerações futuras, que mostrariam claramente a respeito de uma segunda vinda de Cristo a este mundo. E é maravilhoso que esse questionamento foi respondido e nós encontramos essas respostas quando nós vimos as respostas de Cristo e fazemos um paralelo com a nossa geração. Nós encontramos que tudo se cumpre fielmente em nossos dias. E isso nos traz uma segurança grandiosa. Jesus foi um Deus e é um Deus maravilhoso sobre as nossas vidas. Nós podemos afirmar nessa noite que nós estamos vivendo os últimos dias, dias que antecedem a volta do Messias, o Messias tão esperado, o amado das nações, o desejado das nações, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Mestre. Quando se fala sobre os últimos dias, é muito importante que se tenha um equilíbrio. Infelizmente, muitos nesse momento usam do sensacionalismo, outras vezes do extremismo religioso, para abordar um tema tão importante quando fala sobre os últimos dias. E nós estamos compartilhando com vocês a verdadeira palavra de Deus, uma palavra que não muda, uma palavra que nos traz uma esperança gloriosa de que realmente estamos andando no caminho certo. A Bíblia, ela é fantástica, é o livro mais, podemos dizer assim, um livro especial. Não existe nada que se compare às Escrituras. Eu sempre costumo dizer que existem duas coisas absolutas para mim. A primeira é Jesus Cristo. A segunda são as Sagradas Escrituras. Eu posso até errar na minha interpretação da Bíblia, porque eu sou homem, mas a Bíblia ela é maravilhosa e ela tem vencido reinos, tempos, e mais de 3.000 anos nós encontramos resposta e esperança para as nossas vidas. Nós observamos no texto bíblico também uma coisa interessante, que quando Deus, ao criar o mundo, viu Deus que todas as coisas eram boas. Quando Deus ele cria a humanidade, cria as coisas inanimadas, nós encontramos um Deus que, quando ele termina a sua criação, ele vê que era tudo bom e maravilhoso. Não existia dores, nem mortes, não existia terremotos, não existia angústias, depressões, absolutamente nada dessas coisas que nós estamos acostumados a ver. Após a queda do homem, nós observamos que se abriu uma porta para a tragédia da humanidade, que não alcançou somente os homens, mas toda a natureza. E diante disso, antes que não havia doença, agora nós encontramos uma série de catástrofes que assolam a cada um de nós, tanto a você quanto a mim, as gerações que passaram e aquelas que virão também futuramente. Quando nós falamos sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos de uma forma bíblica, nós não podemos deixar de fazer algumas observações que são importantes. Jesus ele cita que quando ele voltasse novamente, uma série de acontecimentos estariam sendo vistos por muitas pessoas. E nós estamos presenciando isso. A nossa geração tem visto isso de maneira muito clara. Quando nós observamos qualquer livro de história,
nós observamos qualquer pesquisa que é feita numa rede, no Google, por exemplo, nós vamos encontrar uma série de lembranças importantes de fatos recentes que aconteceram, que são esquecidos por todos nós. Jesus ele fala sobre questões relacionadas à natureza. Quando nós falamos sobre esses últimos dias que nós estamos vivenciando, nós encontramos que em 2016 houve um grande furacão chamado Mateu, que ele atingiu 259 km por hora, matando mais de 1.000 pessoas, principalmente na costa do Haiti. No próprio Haiti, no ano 2010, entre 100 e 200 mil pessoas morreram. Observa como nós esquecemos desses fatos que aconteceram tão recentemente. Até hoje o Haiti não conseguiu se recuperar economicamente daquela grande tragédia. Quando nós observamos muitos outros fatos, em 2014 foi transmitido ao vivo pelas redes de comunicação, eu mesmo tive essa oportunidade de ver, aquele terremoto, o tsunami que alcançou o Japão. Foi uma grande tragédia. O mundo amanheceu perplexo naquele 11 de março, naquela sexta-feira, onde muitos visualizaram aquela tragédia de forma sem precedentes. Nós também já esquecemos desses sinais que Deus tem mostrado para nós. Em 2013, houve um super tufão Haiyan, que ele pode ter sido o maior de todos os tempos. Ele alcançou 315 km por hora e ele deixou mais de 6 mil mortos e nós já esquecemos. Tantas tragédias que acontecem. Se formos observar, a maior de todas as tragédias da humanidade aconteceu em 1931 na China. Mais de 4 milhões de pessoas morreram com a enchente do Rio Amarelo. Se fôssemos relatar uma série de ocorrências, o tsunami de 2004, que matou 260 mil pessoas na ilha de Sumatra, tudo isso nós esquecemos. E tudo isso são sinais de que Jesus realmente está voltando. São os princípios das dores. Nós podemos falar de uma série de tragédias incontáveis, mas não é o nosso propósito nesse momento, nesse instante. Nós agora estamos vivendo uma realidade. Nessa data, o mundo todo está perplexo. O mundo todo não consegue realmente ainda perceber o que está acontecendo. A ciência busca respostas, a astrologia apresenta suas demandas também, a teologia também apresenta também uma outra visão. Uma visão que nós devemos ir além dos nossos olhos. É por isso que é importante nós percebermos tudo o que está acontecendo. Hoje o coronavírus, alguns estudos mostram que podem atingir até a marca de 1 milhão de mortos. Aqueles pensamentos um pouco mais dramáticos. Hoje, mais de 25 mil pessoas estão mortas e mais de 530 mil pessoas estão infectadas com esse vírus. E nós não sabemos como fazer. Toda a situação econômica do mundo, ela foi alterada e mudada justamente por essa realidade que nós estamos vivendo. Como classificar todas estas e outras tantas tragédias que nós estamos vendo no dia de hoje? Quando nós abrimos o jornal, ou pela manhã, aqueles que têm aquele hábito de fazer a leitura do que está acontecendo no seu dia a dia, a primeira coisa que você vai ter de informação são tragédias, violência, massacre, mentiras, corrupções. Tudo isso. Se você quiser começar um dia bem, a melhor forma é conversar com Deus. Se você ligar a televisão, você vai ter um dia muito mal. Por isso que é muito importante termos essa relação com Deus, essa comunhão com o Senhor. Existem 2 olhares que a gente pode classificar as tragédias que nós estamos vivenciando hoje. Existe o olhar humano natural, existe o olhar da igreja. Esses 2 são muito distintos. Algumas vezes eles se comunicam, mas algumas vezes o da igreja ela tem um olhar um pouco superior. Nós observamos que o olhar humano, o olhar natural, o lógico, o compreensível, todas as vezes que acontece uma grande tragédia, ele vai dizer que é um desastre. Eu tive a curiosidade de olhar o significado de desastre no dicionário. Significa fatalidade, desgraça, sinistro, acidente. Parecem ser umas coisas comuns. Existem muitas vezes explicações científicas, e existem mesmo. E isso é um olhar que normalmente a pessoa natural ela percebe. Mas quando nós olhamos pelo prisma das Escrituras, a ocorrência está aqui, o acidente. A Bíblia ela é como se fosse uma espécie de um prisma para nós. Nós teríamos uma outra percepção. Nós enxergamos os desastres, nós não negamos isso, mas nós olhamos tudo isso como sendo sinais de Cristo, apontando que Jesus Cristo, Ele está voltando. Essa é a grande esperança da igreja. Seja ela católica, seja evangélica, seja qualquer outro tipo de visão que possa se ter, todas elas unanimemente afirmam que Jesus
voltará. Jesus, muito em breve, estará voltando e se cumprirá mais uma das muitas profecias que foram citadas por ele. Quando nós falamos sobre sinal, olhando o dicionário também, sinal significa a coisa que serve de advertência, de indício, uma marca, algo que se vê. A igreja, ela vai além do desastre. Ela tem um olhar bíblico, ela tem um olhar espiritual, de enxergar todas essas questões que estamos vivenciando hoje como princípios de Deus dizendo para a humanidade: eu estou às portas, eu estou quase voltando, se preparem, porque quando eu voltar eu buscarei aqueles que estão me aguardando. É muito importante que eu e você tenhamos essa perspectiva. Quando fala sobre sinal, é bem interessante fazer uma analogia. Quando você está dentro do seu veículo, que entra numa estrada, que você vê que existe uma curva perigosa, existe um sinal que está dizendo: olha, à frente existe uma curva perigosa. Aquilo é uma orientação para você. A Bíblia nos traz muitas orientações relacionadas ao final dos tempos. E quando nós estamos diante dela e assim obedecemos, nós seremos bem-aventurados. Quando a palavra de Deus, ela não convence, quando a palavra de Deus não é percebida por muitas pessoas, o sinal de Deus torna-se uma manifestação visível, que todos podem enxergar. São presságios de Deus para o homem, para a humanidade, tanto para a igreja, quanto aqueles que não estão na igreja, né? E é por isso que tudo isso que está acontecendo. Aí surge a indagação: por que tudo isso acontece? Porque todas essas tragédias que nós vivenciamos, que você vivenciou, que a nossa geração viu de maneira muito clara, estão acontecendo. Tudo isso está acontecendo para chamar a sua atenção, para chamar a minha atenção, para que o mundo veja, como se Jesus dissesse: eu estou voltando, eu estou voltando. E os nossos corações têm que se abrir para essa mensagem e enxergar que mais cedo ou mais tarde no nosso calendário, mas no tempo certo de Deus, Jesus, ele voltará. Essas tragédias também têm algo a nos mostrar de maneira muito clara sobre a brevidade da nossa vida. A nossa vida passa de maneira muito rápida. Daqui a pouco nós já estamos envelhecendo. E essas ocorrências trágicas podem acontecer comigo, podem acontecer com você. Mas o mais importante de tudo é sabermos que existe um Deus que nos ama e que a vida não se encerra quando damos o último suspiro aqui nesse mundo. Há algo de Deus preparado para mim e para você, que supera todo o nosso pensamento, toda a nossa mente, todo o nosso raciocínio. Um homem foi lá e viu coisas inefáveis que não era lícito dizer aos homens, de tanta beleza e glória. É maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso ter esperança, é maravilhoso sabermos que a palavra de Deus é a verdade e que é um guia para o nosso caminho e que nos conduz para perto de Deus. A terra, ela tem sido submetida a várias calamidades constantemente. Nós temos visto terremotos, maremotos, tufões, nós temos visto também muitas pestes, guerras, fomes, tudo isso declarado pela palavra de Deus, por Jesus Cristo. Ele não andou mais do que 30 quilômetros de onde ele nasceu. Mesmo assim, ele tinha uma visão tão ampla da humanidade, da história, das coisas futuras, porque ele era Deus. Ninguém influencia tanto uma pessoa, uma nação, quanto o Senhor Jesus Cristo. Você que está aí e eu que estou aqui, apesar de 2000 anos, não separaram essa presença gloriosa de Deus sobre nós. O pecado, quando ele entrou no mundo, não apenas atingiu a humanidade, mas esse pecado também atingiu toda a natureza. E quando eu digo que atingiu a natureza, nós podemos dizer essa noite, sem nenhum equívoco, sem nenhum medo de errar, que o mundo está doente. O pecado enfermou o mundo. Hoje o mundo geme, ele sofre, ele grita, tudo isso demonstrando justamente a nossa pecabilidade. Quanto nós temos pecado contra Deus? Muitas vezes pecamos de forma consciente, outras vezes de forma inconsciente, outras vezes sinceramente equivocados nós pecamos, porque criamos os nossos próprios valores, a nossa própria moral, independente da de Deus. E isso pode trazer grandes transtornos para nós. É maravilhoso sabermos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 22. Ele diz o seguinte: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Quero interpretar para você o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quando ele fala sabemos, ele está usando justamente aquele olhar bíblico, o olhar espiritual. Eu sei que toda a natureza criada,
todos os seres inanimados, seres vivos, foram criados por Deus. Gemem até agora, como que dores de parto. Nós sabemos que para que uma vida venha a este mundo, o que ocorre? Há uma necessidade da contração das dores musculares naquela mulher, na mulher, que ela vai ter uma criança. E logo após, nasce um ser vivo. Assim acontece também quando Jesus voltar. Hoje, essas dores estão cada vez mais agudas, mostrando que Jesus Cristo está voltando. A natureza geme, a natureza chora, se contorce, grita, dizendo que Jesus está voltando. As catástrofes naturais não são caprichos da biologia, da natureza, da ciência, não são apenas placas tectônicas que estão em movimento, não são apenas mutações de vírus, mas são um chamado para mim e para você, dizendo que Jesus está voltando. É muito importante você alinhar a sua visão, a sua percepção, a sua compreensão por aquilo que está dentro das Escrituras. As Escrituras sagradas, elas são um caminho, volto a dizer, para termos a vida eterna, né? E a Bíblia fala que a igreja aguarda e nós estamos aguardando a vida do Senhor Jesus Cristo. Nunca em toda a história a terra tremeu tanto, em toda a história nós vimos tanta violência, tanta tragédia. Tudo isso está mostrando que Jesus certamente virá. É interessante que o texto bíblico que nós fizemos a leitura diz: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando você olha, contempla, Deus está chegando, Deus está próximo às portas, e Ele vai buscar uma igreja que aguarda, certamente está aguardando a sua vida. É maravilhoso percebermos que o profeta Amós, ele diz no capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus está te revelando nessa noite coisas, os segredos dele, mostrando que Jesus, em breve, Jesus voltará. E é importante nós contemplarmos o seguinte: será que você consegue entender e enxergar a linguagem de Deus? Você consegue enxergar que tudo isso que está acontecendo é Deus te chamando? É maravilhoso sabermos que Deus é bom. Daqui a 1 ano ou 2 anos nós esqueceremos desse momento de hoje, mas um sinal de Deus ainda vai continuar latente e falando com a humanidade. Nós nos alegramos em Deus, porque a Bíblia nos diz: uma certa feita Pedro se dirigiu a Jesus e ele fez uma pergunta: para que iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus tem palavras. Jesus tem palavras. Jesus tem palavras de vida eterna. Vida eterna. Guarde essa palavra no seu coração. Vida eterna. As palavras de Deus da vida eterna estão justamente aqui. É maravilhoso que a Bíblia nos apresenta uma grande esperança. Quando você abre Apocalipse no capítulo número 21, você vai encontrar o apóstolo em exaltação dizendo: eu vi o novo céu e eu vi uma nova terra. E o texto bíblico continua dizendo: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta é a esperança da igreja. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Quantos de vocês estão preparados para a vida eterna? Quantos de vocês estão preparados para o céu? Quantos de vocês têm certeza de que um dia Jesus voltará? E quando Jesus voltar, infelizmente muitos não virão nesse instante. E chegará um dia que muitos dirão: como eu não pude perceber o grande amor de Deus, como eu fui tão tolo em não perceber o amor de Deus. Deus é longânimo e nessa noite Ele te chama para perto de você. Deus, Ele te ama de maneira muito especial. A nossa esperança é que um dia não haverá mais terremotos, mais pestes, mais tragédia, mais violência, mais desconfiança. A promessa de Deus um dia se cumprirá. E esta é a grande esperança da igreja. E essa pode ser também a sua esperança, quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Cristo.
nós temos certeza de que Jesus faz algo grandioso para nós. Concluindo nesse momento, muitos vivem como se não tivessem uma vida eterna. Muitos pensam que parece que o mundo é só isso aqui. Isso aqui um dia acaba, isso aqui um dia desaparece. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Como hoje você tem a liberdade de crer ou de não crer nas Escrituras, ignorá-la ou aceitá-la, isso depende de você. E o texto que nós fizemos a leitura, aquele versículo final, diz o seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Estas são as palavras do Senhor. Que Deus te abençoe no bendito nome de Jesus. Glória a Deus.
mas não, é uma verdadeira esperança que Deus coloca em nossos corações. E é totalmente possível você participar disso também, né? Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Cristo, nós temos a convicção de que Deus, o poderoso Deus, estará visitando a cada um de nós e fazendo o maior de todos os milagres, o milagre da regeneração. Ele vem no coração mundo do homem e faz uma transformação radical. E isso faz com que um homem habilite-se a um dia morar nessa santa cidade, a Nova Jerusalém. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, orando por você, orando pela nossa cidade, orando pelo mundo, orando para aqueles países que têm atravessado um momento muito crítico nesse instante, que é a Itália, a Espanha e os Estados Unidos, para que Deus os visite. Sabemos que a Bíblia fala que a oração feita por um tem um efeito grandioso, e a oração feita por muitos tem muito mais ação ainda de Deus, porque Deus ele quer que seu povo congregue e interceda diante do Senhor. Eu convido você a curvar nesse momento, sua fonte está conversando com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é verdade, nós confiamos nela. A tua palavra nos diz que quando nós atravessássemos crises, nós iríamos até a ti e encontraríamos no Senhor um Deus que ouve as orações. E a nossa oração agora, endereçada a ti, Pai, nós oramos pelos méritos de Cristo Jesus, que o Senhor possa visitar agora aqueles que estão do outro lado da rede social, aqueles que estão padecendo por muita dificuldade nesse instante, aquele que está ansioso, aquele que está preocupado, que o Senhor possa arrancar do coração, meu Deus, todo e tudo isso e colocar a tua paz, que excede todo entendimento. Nós oramos pelas nações, Senhor, nesse momento. Nós oramos pelos nossos irmãos, todos os habitantes ali da Itália. Oramos pela Espanha, pelos Estados Unidos, onde nesse momento o foco desse vírus, meu Deus, tem produzido muitas tragédias. Nós oramos para que o Senhor visite-os de maneira sobrenatural. Nós oramos também pela medicina, para que o Senhor possa dar entendimento ao homem, para que ele possa descobrir uma vacina, Senhor, e certamente amenizar esses problemas que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Nós oramos pela tua igreja, Senhor, para que cada dia mais ela se santifique, para que cada dia mais ela abra os seus olhos e enxergue que o Senhor está às voltas. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor permaneça abençoando todo esse povo. Abençoe a nossa cidade, Vitória da Conquista, nosso estado da Bahia, abençoe a nossa nação Brasil, os governantes, dando a cada um deles a sabedoria e o discernimento para que possam tomar decisões, que possam influenciar na nossa sociedade de maneira positiva. Obrigado por tudo, Deus. Nós oramos a Ti e nós entregamos esses louvores que há pouco foram ministrados a Ti de todo o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe de maneira especial. Nós agradecemos a todos. No próximo domingo, a partir das 19h30, você é nosso convidado. Das 18h30? 19 horas. Às 19 horas. Às 19 horas, você é nosso convidado, está aqui também nas redes sociais, para que possamos estar aqui. E naquela oportunidade, o pastor Davi vai estar ministrando. Nós fazemos um convite a você. E o pastor Celso. E o pastor Celso também. Aí os alunos estão me ajudando aqui. A bênção apostólica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande e imenso amor de Deus Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam na vida de cada um de nós. E juntos possamos dizer amém. Deus abençoe no nome de Jesus. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, vem nos buscar. Seu trabalho aqui ficou, a carreira desses santos, essa vida já cessou. O Senhor, os conselheiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar.
Senhor, te amamos. Glória a Deus. Amém.